Então, vamos agora para os exemplos de distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias discretas. Exemplo número 1. Vamos encontrar a distribuição discreta de probabilidade da variável número de caras encontradas no lançamento de 3 moedas. Então, nosso experimento aleatório nesse exemplo seria o lançamento de 3 moedas. O nosso espaço amostral ele é definido por essas 8 possibilidades. Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa e coroa, cara, cara. Ou seja, nós temos 8 elementos dentro do nosso espaço amostral. O segundo passo é ir lá no enunciado da questão e verificar qual é a variável aleatória que ele deseja analisar, que nesse exemplo é o número de caras, ou seja, x é o número de caras. Então, agora eu consigo definir quais os valores que eu vou atribuir para a minha variável aleatória, que nesse exemplo vai ser 0, 1, 2 e 3. Vocês lembram como que a gente interpreta isso? O 0 é onde não vai aparecer nenhuma cara, o 1 vai aparecer somente uma cara, o 2 vão aparecer 2 caras e o 3 vão aparecer 3 caras, tá bom? Só que a gente vai organizar melhor isso. Então, nós vamos agora pegar aqueles 8 elementos do nosso espaço amostral e a gente vai distribuir de acordo com os valores da nossa variável x, tá? Então, x igual a 0, eu não quero que apareça nenhuma cara. Então, está representado aqui as 3 coroas. X igual a 1, eu quero que apareça somente uma cara. Então, nós temos cara, coroa, 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 cara e coroa, cara, coroa. X igual a 2, eu quero que apareçam 2 caras. Então, vai ser cara, cara, coroa, cara, coroa, cara e coroa, cara, cara. E por último, x igual a 3, é onde vai aparecer as 3 caras, tá certo? Então, aqueles 8 elementos lá do nosso espaço amostral foram distribuídos aqui de acordo, então, com os valores da variável aleatória. Pessoal, se a gente conseguir fazer isso até aqui, né, com tranquilidade, dificilmente vocês vão errar a construção da tabela, que como nós vimos lá no vídeo anterior, ela é formada pelos pares xi e pela probabilidade de xi, ou seja, nós só temos 2 colunas. Então, na primeira coluna, eu vou colocar os valores que foram atribuídos à minha variável xi, que nesse exemplo foi de 0 até 3. E na segunda coluna, a probabilidade, então, dessas variáveis. Para o x igual a 0, nós tivemos somente, né, um elemento dentre aqueles 8 do nosso espaço amostral. Então, a probabilidade vai ser 1/8. Para o x igual a 1, nós tivemos 3 elementos. Então, vai ser 3/8. Para o x igual a 2, também nós tivemos 3 elementos. Então, a probabilidade 3/8. E para o x igual a 3, nós tivemos somente um elemento. Então, 1/8, tá? O que a gente tem que observar aqui também para saber se a nossa tabela está correta? Primeiro, a probabilidade de xi sempre tem que ser maior ou igual a 0. Isso aconteceu, né, para todos os valores aqui do xi. Então, tá ok. E a soma dessas probabilidades sempre vai dar 1. Como que eu faço para conferir isso? Basta somar, então, os numeradores e dividir pelo nosso espaço amostral. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 8 possibilidades é igual a 1, tá? Então, a nossa tabela já está construída, ok? Aqui, novamente, eu coloquei a tabela que a gente acabou de construir para mostrar para vocês como que é feito o gráfico. O gráfico ele é simples, ele também é formado por 2 eixos. O da horizontal, onde nós vamos colocar os valores, né, de xi,
e o da vertical nós vamos colocar as probabilidades de xi. Então, os valores de xi foram 0, 1, 2 e 3. E as probabilidades que nós tivemos foi 1/8 e 3/8. Aqui eu usei o 2/8 só para ficar representado ali de forma correta no gráfico, tá bom, gente? Então, como que nós vamos ligar? O 0 vai estar ligado a 1/8. Então, o 0 aqui do xi vai estar ligado a 1/8, que é a nossa probabilidade. Eu marquei um pontinho aqui no eixo Y, né? Que é o eixo da probabilidade, ok? O 1 vai estar ligado ao 3/8. Então, 1 eu vou subir até 3/8. O 2 também vai estar ligado ao 3/8. Fiz isso. E o 3 vai estar ligado a 1/8. Então, o 3 está ligado a 1/8. Então, vocês perceberam que aqui a gente só marcou o pontinho aí no encontro, então, desses dois eixos, tá? Desses dois pares, ok? Esse é o gráfico, então, que representa a distribuição de probabilidade que nós montamos aqui na tabela, tá bom? Função de distribuição acumulada. Se x for uma variável aleatória discreta, define-se função de distribuição acumulada em um ponto x como sendo a soma das probabilidades dos valores xi menores ou iguais a x, isto é, então aqui a gente tem a função, né, acumulada no ponto x igual ao somatório das probabilidades de xi, sendo que o xi ele vai ser menor ou igual a x. Então, vamos entender melhor isso aqui no exemplo. Eu trouxe aqui novamente a tabela, né, daquele exemplo anterior, já construída, para a gente achar, então, essa função acumulada num ponto, ok? Então, F maiúsculo representa a função acumulada no ponto 1. O que é a função acumulada? Nós vamos somar as probabilidades desse ponto, né, x igual a 1 e dos anteriores, tá? Então, o único anterior que eu tenho aqui é o 0. Então, vamos somar a probabilidade desses dois pontos. 1/8 mais 3/8 é igual a 4/8. Lembrando que a gente está calculando a função acumulada, ou seja, nós vamos somar a probabilidade dessa função naquele ponto que foi definido e dos anteriores, tá bom? F de 1,5. Mas, Poliana, nós não temos 1,5 aqui na tabela. Realmente nós não temos. Mas nós sabemos que ele está aqui entre o 1 e o 2, né? Então, como eu não tenho o valor da probabilidade nesse ponto, eu vou somar somente dos anteriores, que é o 0 e o 1. Então, também vai ficar 1/8 mais 3/8, que é igual a 4/8, tá bom? F de 2,5. Também não tenho 2,5 aqui na minha tabela. Então, eu vou somar somente as probabilidades dos pontos anteriores, que é o 0, 1 e 2. Então, as probabilidades são 1/8 mais 3/8 mais 3/8, que é igual a 7/8. F de 3. O F3 seria a soma de todas, né, as probabilidades aqui da nossa tabela. Então, eu já posso colocar direto. A soma total, né, de todos os pontos é igual a 1, tá certo? F5, eu não tenho 5 na minha tabela, mas tudo que tiver para baixo do 3 sempre vai somar 1, tá? Que é o nosso total. Então, se eu tivesse aqui F4 é igual a 1, F8 é igual a 1, F10 é igual a 1, tá bom? E F de menos 0,5, eu não tenho esse ponto aqui na minha tabela. Então, o valor dessa função acumulada vai ser 0, tá certo? Então, a gente só consegue construir, né, calcular, na verdade, a nossa função acumulada se a gente já tiver a tabela de distribuição de probabilidade pronta, ok?